O Carlos Castro é planejador financeiro e vai nos ajudar a pensar nas várias etapas que são necessárias para se conseguir fazer um bom pé de meia, né? Carlos, primeiro, obrigada pela presença, por vir falar conosco aqui no JC1. Planejar, poupar, guardar, qual é o primeiro passo para a gente conseguir guardar algum dinheirinho? Obrigado, Joyce. Obrigado, Aldo, pela oportunidade de falarmos de um tema muito importante, que é planejamento financeiro. Os dois casos que nós vimos aqui mostram claramente que, no segundo caso, quando você tem um orçamento, você lida melhor com as suas despesas. Então, inevitavelmente, via de regra, o primeiro passo, quando se fala em planejar, é você conhecer qual que é a característica das suas despesas. Então, é difícil dar esse primeiro passo. A gente acha que planejar é algo realmente bastante complicado, mas hoje em dia tem vários mecanismos, que te permite começar a fazer aplicativo, planilhas, mas vai no mais simples. Pega um caderno e começa a anotar. Anota as suas despesas. A gente sabe que tem aquelas despesas que elas são essenciais, que cobrem seus gastos com saúde, moradia. Essa despesa ela tem uma característica mais fixa, então ela não deve mudar muito. E você tem outras despesas, gastos sociais, que muitas vezes nessas despesas relacionadas a gastos mais sociais, você acaba identificando determinados ralos. Tem alguns dados no telão que podem ajudar você a nos explicar e a gente a entender, como dar esse primeiro passo inicial? O primeiro passo é você começar pelo orçamento. É o planejamento, que está ali. Anota um caderninho, as despesas e suas receitas. Então, você sabe quanto você recebe e quanto que você gasta. E no final do mês, o que se espera é que você tenha ali, obviamente, um saldo positivo. Muita gente se assusta, quando começa a fazer o orçamento, poxa, olha e pode ser que no final não sobra. E aí a pessoa começa até a contrair dívidas em função dessa restrição orçamentária. Mas não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A gente tem que identificar. Se por alguma razão não está sobrando, nós temos que identificar qual é a causa que faz com que no final do mês não sobre. Mas, inevitavelmente, começa-se pelo orçamento. Planejamento pressupõe, como primeiro passo, fazer o orçamento. Agora, eu vi aí no gráfico, depois a gente tem poupar e um último momento, investir. Mas para quem já está endividado, nós temos 63 milhões de brasileiros inadimplentes, entre esse planejar e este poupar, acho que a prioridade depois identificadas aí as despesas, cortado o que pode ser supérfluo para que sobre um dinheiro, é negociar a dívida, Negociar a dívida. Você sabe que desde 2014 nós temos na nossa regulação a possibilidade de você fazer a portabilidade de dívida, que é trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Você leva essa dívida da instituição na qual você tem ela hoje para uma instituição financeira que pode te cobrar um juro menor. Na prática, como é que a pessoa faz isso? Vai lá no banco e diz, eu tenho uma dívida no outro, quanto você me cobra de juros, é isso? O que a gente recomenda, que é o caminho mais simples, é negociar com a sua própria instituição. Então, você vai na sua instituição financeira, no qual você tem sua dívida, e negocia. Dependendo da condição de dívida... Vai lá, conversa com o gerente, estou estourado no cheque especial, e aí, quer dizer, faz um abatimento nos juros, parcela essa dívida. Agora tem uma obrigação também de parcelamento disso, Quando você fala, por exemplo, em cheque especial, cartão de crédito, você já, a partir do seu segundo mês, você já é obrigado a negociar condições de juros melhores, para que não haja, por exemplo, no cartão de crédito, aquela rolagem da dívida que no final faz com que o seu endividamento realmente ele seja explosivo. Então, e quem é autônomo e não tem a renda fixa, como faz para saldar as dívidas e para guardar? No caso do autônomo, o grande dilema do autônomo é essa
disparidade que tem entre a despesa, que ela tem uma característica fixa, e a renda, que ela varia, né? O desafio do autônomo é, uma vez equalizada as dívidas de forma geral, negociar dívida, fazer portabilidade, usar esses caminhos de trocar uma dívida mais cara por uma mais barata, é o caminho para reduzir esse nível de endividamento. A partir do momento que você começa a reduzir endividamento e passa a ter mais fôlego no seu orçamento, você, com este fôlego, vai começar a poupar, a guardar dinheiro. Por exemplo, no caso do autônomo, é imperativo, né, que ele tenha que ter essa preocupação com a segurança, que é criar um colchão de segurança. Porque nesse colchão de segurança, que nada mais é do que ele começar a guardar, dependendo da oscilação que ele tem na renda dele, já que a despesa ela vai continuar fixa, nos períodos em que a despesa é menor, a renda ela é menor, ele compensa com o colchão de segurança. Carlos, a gente se olhar, eu acho, as pessoas em casa estão pensando isso, né? A gente tem queda na renda, o salário tem, né, ficado um pouquinho mais apertado, a gente tem desemprego, altos níveis de desemprego, e são duas realidades contra as quais a gente pouco pode fazer, né? O cidadão comum pouco pode enfim, trabalhar para solucionar isso. Agora, a educação financeira, que é este fator para organizar as contas, só depende de cada um. E talvez esse seja o grande esforço de conscientização para as pessoas, né? Isto, a educação financeira, que é muito interessante, existe a semana ENEF, que é a Semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira, que no ano passado foram através desse programa, né, que é conduzido pelo CONEF, que é o Conselho Nacional da Estratégia Financeira, que é do Ministério da Educação. Então, você tem órgãos como o CVM, Banco Central, todos engajados em promover eventos de educação financeira. Foram 7 mil eventos no ano passado, que impactaram 4 milhões de pessoas. Então, o que a gente percebe no Brasil é que vem crescendo essa divulgação da educação financeira. A transformação cultural, você diz? Que, no final, acaba promovendo essa transformação. O que é interessante olhar, a gente costuma falar que o brasileiro não poupa, mas se a gente olha o relatório do Banco Mundial de 2018, os dados mais recentes, de cada 100 brasileiros, 11 poupam. Pode parecer pouco, porém, se nós olharmos sob o prisma deste mesmo relatório, há cerca de 5 anos, apenas 4 brasileiros poupavam de cada 100. Então, é quase que o triplo. Se a gente for pensar na questão da longevidade, o brasileiro, no mundo, as pessoas estão vivendo mais, então é preciso ter método para se planejar, precisamos a mais e ter uma vida com qualidade durante esse tempo, não? Pois é, Joyce. O brasileiro hoje que chega a 65 anos de idade, ele tem uma sobrevida de média 20 anos. Ele vai viver 20 anos a mais, né? Então, dado todo esse contexto de tecnologia, saúde, a gente de fato está vivendo mais. Tem outros dados para você explicar para a gente em relação a como se programar, né? A curto prazo, olha lá, curto prazo, quanto investir seria? Sim, o que é importante, né, para se preparar para ter uma aposentadoria realmente adequada, com qualidade, é você, a partir do momento que você começa a poupar, distribuir o seu dinheiro em 3 potes, sendo que o curto prazo é o colchão de segurança para cobrir eventualidades, o longo prazo é o pote da aposentadoria e o médio prazo é aquele dinheiro que você vai guardar para você realizar os seus projetos, viagens, compra de imóvel. Para cada pote, você encontra no mercado financeiro instrumentos diferentes de investimento, né? Então, investimento de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Rapidamente, dando um exemplo, o que seria um investimento de curto prazo para o colchão de segurança? Um Tesouro Selic. No longo prazo, funciona muito bem soluções como Previdência. E no médio prazo, você tem investimentos como fundos de investimentos, que são veículos adequados para
contribuir para a sua realização dos projetos. Legal. A gente está conversando aqui, né, sobre esta questão. Talvez isso pareça um pouco distante demais, né, para você que está em casa, mas o fundamental aqui é o seguinte: pegue um bloquinho de papel, pegue o seu caderninho, a sua caneta e organize as suas contas. Ainda talvez não está na hora de você pensar num investimento, às vezes não está dando para você pensar em poupança, mas você só vai conseguir vencer a sua dívida se você fizer isso. Bloco de papel, caneta e anotar o que entra e o que sai e a partir daí tomar as decisões para que você possa sair dessa situação talvez complicada que você esteja, enquanto um salário melhor não vem, enquanto uma estabilidade na economia não chega, enquanto o emprego que você procura não aparece. A gente precisa começar de alguma forma. Deixar protelar é o pior caminho. Exato. Carlos, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente, viu? Valeu. Obrigado, Aldo. Obrigado, Joyce. Carlos. Até a próxima. Até a próxima.